Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Estive um pouco desaparecida, perdão, mas já retornamos. E hoje eu quero falar pra vocês de como foi a minha Spring Read. Eu fiz 4 leituras dentro do desafio do chapeleiro. Caso você não saiba sobre a Spring Read, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo em que eu falo mais sobre os livros que eu ia ler, e o vídeo da Kabuki, que é quem idealizou a Spring Read aqui no Brasil, que fez todas as regrinhas e tudo mais, caso você queira dar uma olhada em como que foi todo o processo. Essa semana era pra gente ter o nosso vídeo de volta ao mundo com os livros da Coreia do Sul. Falando nisso, eu adorei Round 6, ou Squid Game, mas a gente vai falar disso na semana que vem, já que deu uma atrasadinha nesse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu comecei a Spring Read com o desafio do gato de Cheshire, aquele gato que desaparece assim no meio da Alice. É tudo tematizado com Alice. E é um livro que te deixou intrigado ou com vontade de ler desde o primeiro contato. E pra mim esse livro foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu já falei sobre aqui no canal, numa resenha que eu fiz só pra ele. Foi o último vídeo que saiu aqui, então não vou me demorar muito aqui pra falar mais sobre esse livro. Caso vocês queiram saber mais detalhes, eu falei tudo naquele vídeo. E o que eu tenho pra dizer de novo é que realmente é um livro que eu amei. Ele tá todo marcado aqui, cheio de post-its e de coisas que eu marquei mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de marcar os livros, eu sei que vários de vocês me matariam por isso. Mas depende, tem alguns livros que eu não marco, às vezes eu fico com preguiça de procurar um marcador de texto, nem sempre estou lendo com um marcador de texto junto. Porém aqui, por exemplo, tem uma construção que eu gostei da maneira como a autora fez, então eu marquei, tem algumas reflexões que eu marquei, algumas coisas que eu gostei da maneira como a autora construiu. E aqui o que a gente tem é uma menina que vivia na França ali dos anos 1700 para 1800, ela sempre foi muito diferente das pessoas do vilarejo em que ela mora. Ela sempre quis conhecer outras coisas, ela nunca quis ser uma esposa, veio que a Bela da Bela e a Fera, ela também não queria ser uma esposa, é exatamente isso. Ela não quer casar com um rapaz ali e ficar ali pra sempre, ela quer conhecer o mundo, ela quer viver aventuras, ela quer ser livre. E querendo fugir então de um casamento, ela acaba rezando pra um dos deuses que respondem depois que o sol se põe, um dos deuses da escuridão, e o pedido dela é atendido. Só que como quando a gente faz um trato ali com uma coisa meio obscura, essa coisa meio obscura tem uma tendência a tentar te enganar. Então o que acontece é que ela consegue o que ela queria, ela consegue liberdade, ela consegue tempo, que é uma coisa que ela pede, e essa criatura, esse deus da escuridão, faz com que ela possa viver para sempre. Porém, claro que tem um porém, ninguém vai se lembrar dela. Então toda vez que ela tá falando com uma pessoa, logo que essa pessoa vira as costas, passa por uma porta, começa a se afastar, já começa a se esquecer da personagem da Ed. Então a gente vai ver ela lidando com isso durante muitos e muitos anos, ao mesmo tempo em que o livro também se passa em outro momento, em 2014, quando a gente já vê a Ed mais acostumada com essa vida, e chega um momento em que ela conhece uma pessoa que se lembra dela. E fica aquela dúvida, por que que essa pessoa se lembra de Ed La Rue? Então eu gostei muito do jeito como esse livro mostra a Ed do futuro, de agora, de 2014, já acostumada com a situação, porém tendo essa novidade na vida dela, ao mesmo tempo em que a gente conhece a Ed do passado e descobre como que ela chegou até 2014, qual que foi a história dela nesse meio tempo. É um livro cheio de referências culturais a várias coisas que aconteceram no passado, de 1700 e pouco até 2014, vários eventos históricos também. A Ed passa por várias dificuldades, é muito interessante de acompanhar. Eu gostei muito do mistério, eu gostei da vibe do romance que aparece, mas como eu falei, não vou me adentrar muito nesse livro, já que a gente falou mais sobre isso no vídeo da resenha de Ed La Rue, que eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês verem depois. Mas basicamente dei 5 estrelas, chorei no final, aquela minha choradinha pequena, eu dificilmente choro de verdade nos livros, é no máximo uma lágrima. Mas é isso, foi um livro que me emocionou, foi um livro que eu achei muito bem escrito, muito bem desenvolvido, e fica a minha recomendação pra vocês, 5 estrelas, favoritado, e é com certeza o meu livro favorito dessa Spring Read, embora tenha outro que quase empata, mas é o último que a gente vai falar, segurei. Depois de ler A Vida Invisível de Ed La Rue, cometi um erro, porque pra cada acerto a gente tem que cometer um erro, é assim que funciona. Decidi que a minha próxima leitura seria para o Desafio Absolem, que é um livro que você está com preguiça de ler. Eu brinquei que não era um livro que eu estava com preguiça, mas é um livro que este canal estava com preguiça, porque todas as vezes que eu fiz votação lá no meu Instagram para vocês decidirem qual livro eu ia ler em sequência, vocês sempre decidem por outro livro que não esse. Porém, vocês estavam escolhendo certo, porque nas duas situações que a gente fez votação, eu gostei mais do outro livro. E aí, finalmente, fui ler Quem Perdeu essas duas enquetes. Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin.
esse foi meu primeiro contato com a autora. Eu tenho intenção de ler outros livros dela, mas esse é o segundo livro nesse ano que eu abandonei. Me sinto um pouco envergonhada disso. Eu não tenho por hábito abandonar livros. Quando eu começo, eu quero realmente chegar até o final, porque eu acho que o início às vezes pode não pegar tanto você e pode ser que fique muito bom daqui a pouco. Só que eu tava aqui com o meu prazo da Spring Read e esse livro tava demorando muito pra eu querer terminar de ler cada página. Eu tava com muito tédio logo no início. Achei que se eu ficasse tentando ler ele frustrada, eu não ia conseguir ler os outros. Então eu acabei largando. Mas o que eu percebi nessa minha leitura até onde fui? O livro se passa em Nova York e tem algumas coisas um pouco estranhas acontecendo. Eu achei estranho como o livro explica muita coisa, mas não ao mesmo tempo. E ele é bastante estranha, a mitologia que tem aqui nesse livro. Basicamente, as cidades meio que incorporam num personagem. A gente vê o personagem que representa São Paulo, por exemplo, que foi interessante. E tem o personagem que representa Nova York, que está ajudando Nova York a dar à luz. Não me perguntem o que isso significa. E aí tem umas coisas estranhas acontecendo, tem uns tentáculos aparecendo na cidade, e daí tem umas pessoas que começam a meio que incorporar os bairros de Nova York, e eles são tipo os guardiões da cidade, eu não sei. Não gostei. Só sei que eu tava com muito tédio, e eu também não gostei de uma coisa, mas aí eu não tenho um motivo claro e técnico pra falar. Em geral eu tento falar pra vocês um motivo mais específico de por que eu não gostei de um determinado livro. Mas aqui tem uma coisa que eu não gosto, que é muito minha, assim, eu não tenho uma explicação pra isso, que eu não gosto de livro narrado no presente. A primeira vez que eu percebi isso foi lendo Jogos Vorazes, que eu detesto o jeito como o livro é narrado. Eu gosto da história, por isso eu gosto dos filmes. Mas justamente quando eu tava lendo, eu pensava muito que isso seria muito melhor como um roteiro de cinema do que como um livro. Essa era a minha sensação, porque tudo era Katniss pega tal coisa e atira em fulano, sabe? No presente e muito focado em ações. E eu senti a mesma coisa aqui, é uma coisa que eu não gosto, mas é muito particular meu. E eu não sei, alguma coisa na maneira como tudo estava sendo narrado, tinha muita explicação logo de cara, mas ao mesmo tempo não estava fazendo sentido. Eu prefiro que as coisas não façam sentido por mais tempo e que eu só receba explicações conforme as coisas vão acontecendo. O que acontecia aqui era de um personagem de repente ter uma epifania e entender qual era o papel dele no mundo. Eu não gostei disso, achei forçado. Eu sei que várias pessoas estão gostando muito desse livro, então eu não vou desistir 100% dele ainda. Eu acho que eu posso tentar novamente daqui a um tempo, mas nesse exato momento da minha vida não quis ficar travada num livro, então infelizmente tive que abandonar essa leitura. Depois disso, pulei para o desafio Rosa Vermelha, que é um livro com plantas. Na época que eu escolhi, eu brinquei que eu tava dando uma roubada, porque esse livro na verdade não tem plantas na capa, ele tem plantas aqui dentro, tem uns cactos. Em minha defesa, na versão inglesa, esse livro se chama The Cactus, mas em português ele foi lançado aqui como Susan Não Quer Saber do Amor. Essa edição que eu tenho aqui é do Clube Intrínsecos, e eu tô atrasadíssima nas leituras do Clube Intrínsecos, então acabou dando uma atrasada, mas eu tava finalmente seguindo em frente com esse livro aqui, e eu tava animada pra ler ele, porque recentemente eu comecei a ler algumas comédias românticas, e achei que poderia ser divertido. No entanto, desde que eu comecei a ler comédias românticas, eu só gostei da primeira que eu li, das outras nem trouxe ainda pro canal. Outra que eu li e não gostei, mas em breve a gente vai falar sobre ela também, que foi Enquanto Eu Não Te Encontro. Eu não gostei da maneira como é escrito, mas eu vou desenvolver isso mais pra frente em outro vídeo, porque eu quero falar mais sobre algumas coisas específicas que eu percebo em alguns livros que eu acho que pode ajudar quem trabalha escrevendo ou quer escrever. E aí o terceiro livro nesse sentido que eu ia ler foi Susan Não Quer Saber do Amor. Só que o que eu vou dizer? É outro livro chato. Aqui a gente tem a Susan, que é uma mulher já com uns 40 e poucos anos, e ela é a pessoa mais chata da face da Terra. Ela tem um trabalho chato, ela poderia ter sido advogada, mas ela escolheu ter uma estabilidade, então ela tem um trabalho meio sem graça ali no serviço público, o que justo, porém combina com a personalidade dela. Ela também é rude com 100% das pessoas que ela conhece, e ela não se relaciona bem com absolutamente ninguém. E no início da história descobrimos que a mãe dela acabou de falecer, e ela tá indo então pra cidade natal dela pra cuidar dos preparativos pro velório e tudo mais. Só que aí ela descobre que tem alguma coisa inesperada com o testamento da mãe. Ao invés das coisas serem divididas igualmente entre ela e o irmão, a mãe deixou no testamento que o filho dela, o irmão da Susan, vai poder ficar morando na casa pelo tempo que ele quiser, e só depois que ele decidir sair da casa, eles vão poder vender a casa e dividir o dinheiro igualmente entre a Susan e o irmão. Então isso causa todo um problema pra Susan, porque outro detalhe importante
ela acabou de descobrir que ela está grávida e, surpreendendo a si mesma, ela decidiu manter o bebê. Então ela tá preocupada que ela precisa de dinheiro e ela também ficou muito indignada com o fato do irmão dela parecer que está sendo favorecido pelo testamento. Então essas são as tretas do livro. Eu acho que ele seria um bom filme. Parece um filme que eu assistiria, porém ler sobre a Susan é um pouco chato. Eu gostei de como a história se desenvolveu em alguns sentidos, porém eu achei o desenvolvimento da Susan ao longo do livro, o arco do personagem dela, feito de uma maneira um pouco estranha, que não me convenceu muito, pareceu um pouco forçado. Quando eu falo que ler sobre a Susan é chato, é porque ela é uma pessoa muito metódica. O que pode ser interessante num filme porque você pode assistir a pessoa sendo metódica. Mas ler várias e várias páginas em que a autora descreve exatamente o que ela tá fazendo, em cada passo, é chato. Eu também fiz a experiência de escutar esse livro em audiobook pelo Scribd. Eu vou deixar aqui embaixo um link em que, se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no Scribd e ter 2 meses de graça através do meu link. Tem lá que colocar o cartão de vocês, mas é só cancelar antes de fechar os 2 meses, caso vocês não queiram seguir com o serviço. Eu gosto bastante de escutar audiolivro quando eu tô fazendo alguma coisa na casa, passando aspirador de pó, tipo de coisa. E eu achei muito mais interessante ouvir o audiolivro porque a voz da atriz que tava narrando o livro deixava ele mais interessante. Então é realmente o que eu digo, que ficar lendo a Susan fazendo as atividades metódicas é chato, porém escutar elas com sotaque britânico bonitinho foi menos chato. Eu acabei dando 2 estrelas pra esse livro, achei que tem aí os seus méritos, não é totalmente ruim, mas também não é bom, e essa é a minha resenha. E aí finalmente tivemos outro acerto, além de A Vida Invisível de Ed La Rue. Para o desafio Valete de Copas, eu tinha que escolher um livro com mais de 350 páginas, e eu escolhi Pachinko, da Min-Jin Lee. Eu não tenho certeza agora de quantas páginas tem, porque eu li em e-book, mas com certeza tem mais de 350. E eu absolutamente amei Pachinko. Pachinko, perdão, é a pronúncia correta. Eu verifiquei todas as pronúncias desse livro de acordo com o Google Tradutor, então é daí que estou tirando as minhas pronúncias em coreano e em japonês. Nesse livro a gente acompanha a história de uma família sul-coreana que vai passar por várias gerações e a gente vai conseguir entender muito da história da Coreia, do Japão, durante a Segunda Guerra Mundial e também durante o período em que o Japão conquistou as terras da Coreia e tentou conquistar uma parte da China, fazendo da Coreia e da China suas colônias, que é uma história que eu nunca vi ser abordada na escola, eu acho porque a gente tem outros focos durante o período da escola. Porém, nesse momento que eu tô preparando o vídeo da Coreia do Sul, e Pachinko foi uma dessas leituras, eu sinto que eu tô aprendendo muito mais sobre esse assunto, principalmente com Pachinko, mas também com Grama, que é um outro livro que eu vou trazer pra vocês no outro vídeo, na semana que vem, fiquem ligados. Porém, foi muito interessante ter esse conhecimento pela primeira vez, além de que foi um livro que os personagens me conquistaram bastante e eu gostei de estar com eles durante tantos anos. O livro começa lá no início dos anos 1900, num vilarejo ali da Coreia do Sul, e a gente conhece o Hunie, que é um rapaz que tem uma deficiência física. Ele tem também lábio leporino e é mencionado que ele manca. E ele nunca imaginou que ele fosse se casar, até que uma casamenteira diz que vai conseguir uma esposa pra ele, ele acaba conseguindo se casar e dá origem à nossa primeira personagem principal de verdade, a Sandhya, que é a filha única desse casal, e eles vivem ali como uma linda família, eles são muito fofinhos. E eles também são bastante pobres, mas eles têm uma pensão e é assim que eles vivem naquela região. E a gente vai então acompanhar a Sandhya durante todo o resto do livro, embora tenha outros personagens que chamam mais atenção em determinados momentos. Como eu falei, é um livro que acompanha toda a família. Ele se assemelha muito nesse sentido a 100 Anos de Solidão e A Casa dos Espíritos, de Gabriel Garcia Marquez e Isabel Allende, embora esses 2 livros sejam de realismo mágico e Pachinko seja uma ficção histórica. A diferença basicamente está, quando eu digo realismo mágico, é que é uma história bastante realista, mas que tem uns elementos de fantástico. Então, por exemplo, tem uma personagem ali de A Casa dos Espíritos que ela consegue justamente ver espíritos e ela é evidente. Então essa é a diferença. Pachinko não acontece nada de sobrenatural, é uma ficção histórica normal. Mas o que todos esses 3 livros têm em comum é essa questão de a gente acompanhar uma mesma família durante toda a sua história. E é um tipo de livro que eu gosto bastante. Eu acho que se assemelha principalmente à Casa dos Espíritos, na maneira como a gente vai conhecendo cada personagem mais profundamente, eu diria. E o que acontece com a Sandhya? Eu vou tentar não dar spoilers pra ninguém, mas essa é a sinopse que aparece no livro, então acho que isso tá ok. A Sandhya acaba se apaixonando perdidamente por um homem e ela espera se casar com ele e ela fica grávida. Porém, quando ela vai contar para ele que está grávida, ela descobre que ele tem uma esposa no Japão e diz pra ela que ela poderia ser a esposa dele na Coreia. Então ele teria 2 esposas, ele se oferece pra cuidar dela,
Mas a Sandia não quer, ela é muito orgulhosa e ela tá muito ofendida por não saber que ele tinha uma esposa. Ela tá vendo ele de uma maneira diferente e ela decide não aceitar. Pouco tempo depois, aparece na cidade um pastor que está vindo da região norte da Coreia para se mudar pro Japão, que é onde o irmão dele tá morando, e convidou ele para morar junto. Ele acaba ficando na pensão e ele descobre que a Sandia tá grávida e decide que isso é algum tipo de sinal divino de que ele deve se casar com Sandia e assumir o filho. E é assim que Sandia vai parar no Japão. E a partir daí a gente vai saber toda a história da família no Japão, que é a parte mais importante, porque esse livro trata muito exatamente da questão dos coreanos que migraram para o Japão durante a época em que a Coreia era uma colônia japonesa, e os coreanos no Japão sofriam muito preconceito. Depois, saindo um pouco da história de Pachinko e falando da história mesmo, do mundo, existem algumas questões como não só o preconceito que os coreanos sofrem dentro do Japão, mas depois como quando acaba a guerra, eles não conseguem voltar a ser vistos como coreanos pelos outros coreanos. Eles também não são vistos como japoneses. Alguns pedem a nacionalidade japonesa, mas aí eles ficam mal vistos entre os outros coreanos que moram ali. É toda uma confusão, assim, que isso gera. E eu acho que esse livro aborda isso de um jeito muito interessante. Você que curte história, eu acho que você vai aproveitar muito esse livro pela didática disfarçada que meio que tem ali. Uma coisa muito interessante é que a autora do livro, a Min Jin Lee, nasceu na Coreia, depois morou nos Estados Unidos. E em um certo ponto da vida ela foi morar no Japão e lá ela conseguiu entrevistar muitas pessoas para saber mais sobre essa história. Então o livro é bastante embasado em histórias que as pessoas realmente contaram, em coisas que realmente aconteceram. Ela tem uma explicação de tudo isso no final do livro. Então isso aumentou muito a minha confiança no que estava escrito ali. Uma possível crítica que eu li por aí é que algumas expressões que ela utiliza em coreano não eram utilizadas nessas épocas em que elas estão no livro, que elas seriam mais atuais. Eu acho que isso realmente pode ser considerado um problema, que poderia ter sido verificado, porém não tira o valor da história. Um desses exemplos é o uso da palavra opa, que significa irmão mais velho, porém mais recentemente começou a ser utilizada também para se referir a um namorado mais velho. Se vocês acompanham séries coreanas, vocês já devem ter escutado essa palavra. E ela acaba sendo utilizada pela primeira vez ali no início de 1900 e alguma coisinha. Fiquei um pouco na dúvida se não poderia ter uma nota de rodapé para algumas expressões que eles utilizam, porque dá para saber pelo contexto? Dá, mas eu gosto quando tem nota de rodapé para me explicar qual é que é da palavra em outra língua que eu não entendo. Então essa é uma crítica à editora mesmo, podia ter umas notas de rodapé. Então fica a minha reclamação geral para editoras, por que não estamos investindo em notas de rodapé para quando as pessoas falam em outra língua. Então é uma história que eu achei bastante poderosa e eu entendo muito como que ela se tornou um best-seller e como que ganhou toda uma hype. Também deu de 5 estrelas, também favoritei. Me envolvi mais com a história de Angela Wu, é verdade, mas Pachinko não fica muito atrás. Eu acho que também pode ser uma história que vocês podem aproveitar bastante, principalmente se vocês já gostam de livros como A Casa dos Espíritos, vocês com certeza vão gostar de Pachinko também. Então, essas foram as minhas leituras da Spring Read. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Tem tipo uns 15% de pessoas que assistem o canal que tem o sininho ativado para receber notificação. Faça os 15% aumentarem, eu confio em vocês. Atualmente estou na última leitura para o nosso vídeo da Coreia do Sul. E esse livro é O Bom Filho, da Woo Ji-jung. E esse livro tá assim, algo, definitivamente algo. Mais opiniões em breve. Fiquem ligados que semana que vem a gente vai falar de todas as minhas leituras da Coreia do Sul. Vamos falar de série, vamos falar um pouco de música. Então fiquem atentos e até semana que vem.